Bloco 0. Vamos falar agora sobre os principais registros dos blocos da ECD, do SPED contábil. O bloco 0, ele começa com o registro 0000, que é o bloco de abertura do arquivo digital e identificação do empresário ou da sociedade empresária. Conforme a pergunta feita anteriormente pelo Marcos, até o layout, a versão 2, até o ano calendário de 2013, havia realmente uma falha na IN 787, pode ser uma falha, pode ser uma previsão mesmo da IN 787, que ela determinava que apenas as sociedades empresárias tributadas pelo lucro real estariam obrigadas de enviar o SPED contábil, deixando de fora, assim, os empresários individuais. Com a IN 1420, lá foi mudado, lá no artigo 3º, o texto, onde ele fala lá as pessoas jurídicas. Inclusive o registro 0000 já traz agora essa previsão do empresário individual. Lá existem campos extremamente importantes no registro 0000, como o período a que se refere o arquivo. Note, se você está enviando um arquivo de um ano todo, você vai botar de 1º de janeiro a 31/12. Mas esse período ele pode ser fracionado, você pode estar mandando um mês, você pode estar mandando 6 meses, porque uma parte foi assinada por um contador, outra parte por outro contador. Também vão ali todos os dados da pessoa jurídica, o seu nome, o seu CNPJ. O NIRI é extremamente importante, ele vai ser fundamental na escrituração contábil, principalmente no que diz respeito ao termo de abertura. O identificador do tipo de escrituração, se é a escrituração de uma pessoa jurídica em geral, se é uma escrituração de um sócio ostensivo ou se é uma escrituração de uma SCP, você também vai informar no registro 0000, primeiro registro do SPED contábil. Vamos então agora para os registros do bloco I, o bloco de lançamentos contábeis. Não é nosso objetivo aqui detalhar todos os registros, eu vou passar com vocês os principais. O registro I010, identificação da escrituração contábil, é que vai dizer qual tipo de livro está sendo apresentado. Se você pegar um arquivo de TXT, um arquivo do SPED contábil, lá terá, no campo 2 do I010, dizendo se trata de um livro G, um diário geral, de um livro R, um diário com escrituração resumida. Logo em seguida do registro I010, vem o registro I012, livros auxiliares ao diário. Quando o campo 2 do I010 for igual a R ou B, deverão ser escriturados livros auxiliares, ou seja, se no seu registro I010 você preencher que se trata de um diário geral, você não tem mais a necessidade de preencher o I012, pois ele não precisa de livros auxiliares. No entanto, se você colocar lá que é um livro do tipo R ou um livro do tipo B, que necessita obrigatoriamente de livros auxiliares, você deverá preencher o registro I012. O I030 é o termo de abertura. Nesse termo de abertura é onde você vai preencher o número do livro, a data de arquivamento dos atos constitutivos. Notem, é nesse registro que a junta comercial faz a maior parte de suas validações, nesse registro, que é o termo de abertura, e no registro de termo de encerramento. É onde a junta comercial vai validar as informações básicas da escrituração contábil. O registro I050 é o plano de contas da empresa. É o plano de contas habitual. É o seu plano de contas, o plano de contas que você desenvolveu para a sua empresa cliente. Lá você vai preencher se é uma conta de ativo, de passivo, se é uma conta de resultado, se é uma conta de PL. Você vai dizer qual é o nível da conta, se é uma conta sintética, se é uma conta analítica. Quando você está preenchendo o I050, vamos supor que você está lá preenchendo a primeira conta, o ativo. Ela vai pedir sempre a conta superior a que ela está relacionada. O ativo não tem nenhuma conta superior. Então você vai para a conta do ativo circulante. Então você vai preencher o número da conta do ativo circulante, vai dizer que se trata de uma conta sintética e que está hierarquicamente relacionada à conta de ativo. Aí você vai para a conta disponível, conta de terceiro nível, desculpa. Então você vai dizer que a conta disponível é uma conta de terceiro nível, também sintética, que está diretamente relacionada à conta de circulante, que está relacionada à conta de ativo. E aí você vai para uma conta de quarto nível, uma conta analítica, como caixa geral. Essa conta caixa geral está vinculada à conta de disponível, que está vinculada à conta de circulante, que está vinculada à conta de ativo. Isso tudo você vai conseguir visualizar no registro I050. Você vai conseguir ver todo o plano de contas da empresa.
O registro I051 é um registro filho do I050. É onde você faz um dipara do seu plano de contas, do plano de contas padrão da empresa, para o plano de contas referencial. Notem que o plano de contas referencial, esse registro I051, ele é facultativo. E o que é importante falar também é a respeito sobre o tipo de plano de contas referencial. Se você vai referenciar no seu arquivo do SPED contábil para o FCONT, tem um plano de contas específico para o FCONT, que é o plano de contas de 2013, que não sofreu atualização. Se você vai fazer o referenciamento no seu SPED contábil para o plano de contas da SCF, tem um plano de contas específico para a SCF. No manual de orientação da SCF, eles trazem lá 9 tipos de planos de contas, dependendo do tipo de empresa que você estiver transmitindo, e você pode fazer o referenciamento. Sugiro que você faça o referenciamento. Por mais que seja um registro facultativo, o mapeamento, o dipara, será obrigatório na SCF. Se você não fizer no SPED contábil, você, ao recuperar os saldos do SPED contábil na SCF, terá de fazer esse dipara de maneira manual. Então eu sugiro que você já faça o dipara, já faça o referenciamento no SPED contábil, assim você ganha tempo na elaboração da SCF. O registro I052, que é a identificação dos códigos de aglutinação, eles são extremamente importantes, pois esses registros serão utilizados para a elaboração das demonstrações contábeis nos registros do bloco J. Esse registro de identificação dos códigos de aglutinação, o I052, ele também é outro registro facultativo. Só que esse registro ser facultativo é um problema enorme. Alguns sistemas próprios não geram esse registro simplesmente por ele ser facultativo. Só que, como eu expliquei para vocês anteriormente, nem tudo aquilo que o manual estabelece como facultativo, a gente realmente deve deixar de enviar. Quando nós deixamos de enviar a identificação dos códigos da aglutinação, nós estamos perdendo a possibilidade do PVA validar os saldos das contas nos balancetes com os saldos das contas nas demonstrações contábeis, pois essa verificação é feita a partir dos códigos de aglutinação. Então, por isso, é um registro extremamente importante. O registro I053 fala das subcontas correlatas. Eu falei para vocês de subcontas quando nós conversamos sobre a Lei 12.973. A Lei 12.973 diz que todos os ajustes decorrentes da nova norma societária, da nova norma contábil, devem ser evidenciados em subcontas ou, no momento da sua adoção inicial, devem ser oferecidos à tributação. Então, se você fez esses ajustes, evidenciou em subcontas, você deve, logo abaixo do seu registro I050, do seu plano de contas, você deve dizer quais são as subcontas correlatas para cada conta analítica que teve uma subconta criada. Por exemplo, se você está lá enviando o seu I050 da conta de terrenos, e aí você teve um ajuste a valor justo na conta de terrenos, você vai criar umas subcontas no seu plano de contas para terrenos e vai informar que essa subconta é uma subconta correlata no registro I053. O registro I055 é a tabela de histórico padronizado. É aqueles históricos que nós utilizamos nos lançamentos contábeis. O registro I100 é o registro dos centros de custos. É obrigatório para todas as empresas que utilizem centros de custos em seus sistemas contábeis. Você tem que dizer qual é o código do centro de custos e como é o nome desse centro de custos. Ou seja, é mais um registro que é facultativo, pois o PVA não tem como saber se você utiliza ou não o centro de custos. Quem tem que decidir isso somos nós. Nós é que vamos informar. Usamos o centro de custos, temos que informar o registro I100. Não utilizamos, não vamos informar. O registro I050 e o I055 falam dos saldos periódicos. O I050 vai dizer qual é a data inicial e final dos saldos contábeis e o I155 vai informar mais detalhes, vai dizer quais são os saldos da conta, se são contas a débito ou a crédito, para todas as contas analíticas. O I155 ele se constitui o próprio balancete contábil. Para cada conta analítica vai ter a data inicial, a data final, o saldo inicial e o saldo final, totais de débitos e totais de créditos em cada uma das contas. O registro
I-200 é o lançamento contábil. Como nós vimos lá no início, na Resolução 1299 de 2010, o CFC determinou que uma das formalidades da escrituração contábil é que cada lançamento contábil em meio digital deve ter um número que o identifique. Então, cada lançamento tem lá como informação primordial o número, data do lançamento, o valor e o tipo de lançamento, se é um lançamento normal ou se é um lançamento de encerramento de conta de resultado. O registro I-250 são as partidas do lançamento. Ele vai identificar as contrapartidas do lançamento a crédito e a débito e o somatório deve ser igual ao valor do lançamento. Ou seja, é o valor do débito e crédito do lançamento contábil. I-250. O I-300 são os saldos das contas de resultados e o I-350 os detalhes dos saldos das contas de resultados. Assim como o I-150 e o I-150 são os saldos e os detalhes, o balancete das contas patrimoniais, o I-300 e o I-350 se constituem como os balancetes das contas de resultados. É lá que vai dizer qual é o saldo final da conta de resultado, de cada conta analítica de resultado. Partindo para o bloco J. No bloco J, nós vamos ter o registro J001, a abertura do bloco J. O registro J001 abre o bloco J e identifica se há dados a serem informados. Como a gente apresentou lá onde nós falamos de registros pais e filhos, quando o registro de abertura, ele vai sempre dizer se aquele bloco contém ou não dados a serem informados. Os registros de balanço patrimonial e DRE são facultativos, como eu já falei para vocês. Porém, o Código Civil determina que o balanço e a DRE devem ser elaboradas no fim do exercício e transcritos no livro diário. Pelo registro I-052, é feita uma correlação das demonstrações com o plano de contas, que é por meio do registro do Código de Aglutinação. Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que é que isso está querendo dizer. O Código Civil determina que, ao final do seu livro diário, você deve transcrever as demonstrações contábeis. Nós estamos estudando a estrutura do SPED contábil. Nós entendemos que o SPED contábil começa com o bloco 0, que é o bloco de abertura e identificação. Esse bloco vai determinar quais são as informações da pessoa jurídica. O bloco I é o bloco dos lançamentos contábeis. Ali vai ter o plano de contas, vai ter o código de aglutinação, vão ter as subcontas correlatas, os saldos contábeis dos balancetes. E aí nós entramos no bloco J, que é o bloco das demonstrações contábeis. Nesse bloco, é importante a validação do registro I-052, porque esse registro está identificado lá no plano de contas e ele vai totalizar os saldos dos balancetes com os balancetes e as demonstrações contábeis que estão no bloco J. Ou seja, se eu digo que o I-052 é facultativo, eu não informo ele no meu plano de contas, não referencio ele nos meus balancetes, o PVA não tem como saber se o saldo que eu estou apresentando na conta do balanço ou da DRE bate com os lançamentos contábeis que aconteceram. O registro J005, demonstrações contábeis, nós vamos dizer a data inicial e a data final a que se refere aquelas demonstrações. E também nós vamos dizer se são demonstrações consolidadas ou não. Outra coisa que o PVA não tem como saber se as suas demonstrações contábeis estão consolidadas ou não. Você deve prestar essa informação para o SPED. O registro J100 é o registro do balanço patrimonial. Esse balanço vai ser constituído a partir dos códigos de aglutinação. Mais uma vez, nós voltamos para o registro I-052. Como é que o manual do SPED diz que um registro como esse é facultativo, sendo extremamente importante para a construção das demonstrações contábeis? O nível de detalhamento do balanço patrimonial é de responsabilidade da pessoa jurídica. Ou seja, se você vai utilizar contas do mínimo de até 4º nível. Então, é importante que você tenha na sua escrituração mais de 4 níveis de contas contábeis.